Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão mais descansados? Voltamos de um recesso, né? Estamos mais calminho, mais tranquilo, né? Então, vamos começar nesse nosso retorno aqui com o estudo da calorimetria, tá? Eu preparei um resumo para vocês aqui, nessa parte inicial, para vocês darem uma olhadinha, tá? Aí vocês deem uma pausa e dão uma lidinha exatamente o que a gente vai trabalhar nesse capítulo, ok? Mas antes da gente trabalhar com calorimetria em si, vamos relembrar algumas coisinhas sobre calor, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber sobre calor, como é que o calor é transferido, né? A gente sabe que é calor, né? Calor é energia térmica em trânsito, certo? E como é que o calor é transferido? Lembra? O calor é transferido de corpos de maior temperatura para corpos de menor temperatura, não é isso? E aí existe uma relação básica, que é o quê? Quando ele vai tendo essa transferência de calor, uma hora a temperatura do mais quente vai diminuir e a do mais frio vai subir. Uma hora eles vão chegar e ter a mesma temperatura. Quando eles têm a mesma temperatura, a gente chama isso de equilíbrio térmico, né? Então tá aqui o exemplo. Vamos supor que o corpo mais quente tivesse a 50 e o mais frio a 20. Um vai cedendo calor para o outro até que os dois atinjam a mesma temperatura. E quando os dois atingem a mesma temperatura, não há mais passagem de calor, você atingiu o equilíbrio térmico, tá? E aqui, para vocês lembrarem, a gente também viu como essa transferência de calor é feita, né? Ela é feita a partir de três técnicas, de três maneiras. Por condução, através de uma molécula passando calor para outra molécula. Por convecção, isso tem a ver com sólidos ou com líquidos e gases, né? Você tem a passagem do o ar quente sobe, ou seja, o fluido quente sobe, porque ele é menos denso, e o fluido frio desce, porque ele é mais denso. Ou seja, a água quente, a massa de água quente sobe e a massa de água fria desce. E aí vai tendo a corrente. Quando uma aquece, essa sobe e a de cima desce, criando um ciclo, né? E radiação é a passagem de calor por ondas eletromagnéticas, né? A onda de calor, a onda infravermelha, ela consegue converter isso em calor, né? Consegue converter sua energia em calor, ok? Então, existem essas três maneiras de se propagar o calor, através da transferência, né? E a gente viu esses métodos de propagação nas aulas anteriores, né? E aí a gente vai de fato para a calorimetria. E aí a gente vai entrar na equação fundamental da calorimetria, certo? Bem, primeiro, o que é calorimetria? O nome já diz, calormetria. Metria significa medir. Então, essa parte da física que vai tentar medir o calor, tá? E aí a gente tem que pensar, quais são as grandezas que podem influenciar no calor? E aí, se você for investigando, você vai chegar a três características que podem influenciar no calor: a massa, a característica do material e a temperatura, tá? E essas grandezas aqui, essas três características, a gente vai pensar usando uma feijoada, tá? Então vamos seguir a ideia da feijoada para a gente responder a interação entre essas características com o calor. Então, primeiramente, ó, pensa aí, eu tenho duas panelas, tá? A panela vermelha, ela é uma panela maior e a panela azul uma panela menor. Os dois estão com feijoada dentro, tá? São feitas do mesmo material, só de tamanhos diferentes. E aí eu faço a pergunta: qual panela vai esquentar mais rápido? Se você disse que é a panela azul, você acertou. Por quê? Porque se a panela é menor, vai ter menos feijoada, vai esquentar mais rápido. Você sabe disso, não é?
Claro que você já fez você nunca fez a quentinha da mamãe. Pegou lá comida que está na geladeira, colocou lá no fogão e esquentou. Claro que você já fez isso. Então, você sabe disso. E o que isso quer me dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que quanto maior for a massa, mais calor vai ser necessário para que ele atinja a temperatura que ele quer, a temperatura que a gente deseja. Então, por exemplo, para ferver a água da feijoada na panela menor, precisa de muito menos calor, tá? Precisa de muito menos energia, ok? Gente, desculpa aí o meu nariz, é porque tá de manhã cedo, tá bem frio, tá? Então, eu tô com o nariz meio que entupido, tá? Então vai me desculpando aí. Então, quanto maior a massa, maior o calor necessário para a gente atingir a temperatura desejada, né? Então, o calor está intimamente ligado à massa. Bem, se está ligado à massa, obviamente vai estar ligado à temperatura, né, gente? E aí a gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho duas panelas iguais, com feijoada na mesma quantidade, tá? E aí, só que uma feijoada está com uma temperatura mais morna e a outra já está quente. Bem, para atingir a temperatura boa para a gente comer, quem é que vai estar mais fácil? Ou seja, qual comida vai esquentar mais rápido? Bem, essa também está fácil, né? Bem, se uma já está quente, para esquentar está muito mais fácil. Se você chegar na temperatura desejada, né? Você vai precisar de muito menos calor do que aquele que está morno, né? Então, quanto maior a temperatura, mais fácil vai ser para aumentar a temperatura para o nosso destino final. Então, digamos que eu tenho que esquentar essa feijoada a 110 graus para ficar boa. Então, se já está a 100, está muito mais fácil do que está a 50, né? Então, quanto maior a temperatura, mais fácil, mais calor, menos calor você precisa e mais fácil fica para esquentar. Então, claro que o calor tem uma relação com a temperatura. Tem relação com o material? Claro que tem, gente. Vamos pegar esse exemplo aí, ó. A gente vai escolher a panela que a gente vai esquentar a feijoada. Nós temos duas opções aí. Uma panela de metal e uma panela de barro, tá? Veja, panela de metal. Metal é um bom condutor. É um excelente condutor de calor. Se ele é um excelente condutor de calor, então ele vai esquentar mais rápido. Já o barro não é um bom condutor de calor, ele é um péssimo condutor. Logo, o calor vai ser transferido, mas de uma maneira muito mais lenta. Então, o que acontece? Se você for esquentar a feijoada, se você esquentar a feijoada na panela de metal, você vai esquentar muito mais rápido, né? Então, qual das duas? A panela de metal. Então, o material influencia? Influencia, sim. As características do material influenciam em como esse calor vai ser transferido. Então, nós temos três: a massa, a temperatura e o material que influenciam na transferência do calor. Se a gente já discutiu isso, a gente já pode falar o que é a equação fundamental da calorimetria. Então, o que vem a ser a equação fundamental da calorimetria? Vamos ao enunciado. A quantidade de calor recebida, tá, gente? Não é recebia, é recebida, ou perdida, é diretamente proporcional à massa e à variação da temperatura. Veja, não é a temperatura exclusiva, é variação, ou seja, de um ponto que eu estava para o ponto que eu quero chegar. Então, existe dois pontos, o de partida e o de chegada, ok? Por isso que é variação. A diferença entre essas duas temperaturas depende da constante, e essa constante ela é relativa à característica do material. Bem, por que é diretamente proporcional? Bem, se é diretamente proporcional, matemática já me diz isso, ó. Eu tenho uma constante que é igual a outras constantes, é diretamente proporcional a outras constantes. O que é que significa dizer isso? Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Beleza. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, elas têm que ter um número que relacione essas grandezas a essas. Então, sempre que eu vou relacionar grandezas,
sempre tem uma constante. E essa constante aqui é a constante referente à característica do material. É feito um cálculo, é feito um estudo no laboratório, usando um equipamento chamado calorímetro, que a gente consegue determinar a constante de cada material. Ok? E aí a gente chega nessa equação aqui, ó. Q igual a mc ΔT, onde Q é o calor, M é a massa, esse Czinho a gente chama de calor específico, e ΔT a gente chama de variação de temperatura, mudança de temperatura. Então, como eu falei, ó, a massa e a temperatura são diretamente proporcionais a uma constante. E essa constante a gente deu o nome de calor específico. Por que calor específico? Porque é um valor de energia específico para cada material. Até mesmo, gente, quando a gente muda de estado físico, o calor específico muda. Por exemplo, a água tem calor específico 1 caloria, ó, presta atenção na unidade, tá? 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Qual é a interpretação disso? Para que 1 grama aumente ou diminua 1 grau Celsius, será necessário 1 caloria. Ou seja, se eu for interpretar isso aqui, se eu tiver 1 grama de água, querer que suba de 20 graus para 21 graus, ou seja, mudar a temperatura em mais 1, por exemplo, eu preciso ceder para essa 1 grama de água 1 caloria. Então, quando eu dou 1 caloria de energia na forma de calor, né? 1 caloria, essa temperatura da água vai subir de 20 para 21. E se eu quiser que ela volte para 20, eu tenho que fazer com que ela perca 1 caloria, né? Serve tanto para ganhar ou para perder, tá? E aí o que acontece? O gelo, apesar de ser água, o gelo não tem o mesmo calor específico. O calor específico do gelo, gente, é bem diferente. O calor específico do gelo, ó, é meia caloria por grama vezes grau Celsius. Não pense, professor, então sempre vai ser a metade e o outro vai ser o dobro. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Até porque o calor específico do vapor, ou seja, a água no estado de vapor, que é um estágio antes do gasoso, é 0,48, tá? Então, não tem nada a ver com nada, tá? Que é só uma coincidência. Qual é a interpretação disso? Para que 1 grama de gelo varie sua temperatura, aumente ou diminua sua temperatura em 1 grau Celsius, vão ser necessárias meia caloria. Ou seja, cada meia caloria, 1 grama consegue aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius. Se eu tiver 10 gramas, eu precisar de 10 vezes meia caloria. Se eu tiver 100 vezes meia caloria. Para cada 1 grama é meia caloria para aumentar ou diminuir 1 grau Celsius, tá? Ganhar precisa de mais meio, perder precisa de menos meio. Beleza, gente? E aí, ó, só para apagar aqui, para ficar mais fácil de ler. Calor específico seria o quê? A quantidade de calor necessária para que seja possível elevar a temperatura de uma determinada substância por unidade de temperatura. E aí, só para reforçar aqui, o calor específico é uma constante calculada em condições controladas que dependem das características do material. Ou seja, essa constante é um número, tá, gente? Esse número é característico de cada material, por isso do nome específico, tá? Lembrando uma coisa, metais tendem a ter calor específico baixo. E por quê? Porque eles são bons condutores de calor, tá? Então, como são bons condutores de calor, o calor específico deles tende a ser baixo. Maus condutores tendem a ter um calor específico mais
elevado, ok? Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso aqui é a nossa primeira equação. A equação fundamental da calorimetria, baseada naqueles princípios que a gente estava estudando de início. Mas existe outro parâmetro.